bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane, tá? Da disciplina de História. Nós vamos iniciar a nossa terceira aula de hoje, tá bom? Eu deixo para ti uma frase muito interessante. Não há certezas, só oportunidades. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses, tá? Se inicia com Pedro Álvares Cabral, qual a gente já falou sobre as grandes navegações de Portugal e Espanha na aula anterior. Então, dando continuidade no assunto da nossa aula anterior, aqui olha, a figura de Pedro Álvares Cabral, ele vai sair de Portugal com 13 navios. Com o quê? Com o objetivo de estabelecer comércio. Lembra que a gente falou nas expansões marítimas? O grande objetivo era encontrar colônias e estabelecer elas para quê? Para comercializar essas especiarias, matérias-primas no comércio oriental. E aqui, como nós retratamos no comércio com as Índias. Em dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui nas margens do estado da Bahia. Inclusive ele vai ver um monte, esse monte ele vai ser chamado de Monte Pascoal, a qual o período do catolicismo, o período da Páscoa, ele vai dar este nome. Inclusive, veja lá na página 1 do módulo 6, você vai ler direitinho e vai ter uma figura, como está aparecendo nos teus slides, da chegada de Pedro Álvares Cabral, às margens aqui do estado da Bahia. Tá? Primeira coisa, vai ter um choque cultural. Os portugueses vão ter um contato com quem? Com os nativos. E aí vai entrar aquele confronto que os historiadores eles chamam de choque cultural. De quê? Que o português era aquela pessoa bem vestida, toda padronizada, e ele vai se deparar com o nativo praticamente nu. Uma outra forma de vestimenta, ou uma pintura no seu rosto, um corte de cabelo totalmente diferente. E aí vai se dar a diversidade cultural, esse choque entre as culturas, cultura portuguesa com a cultura dos nativos. O objetivo, novamente retratando da chegada dos portugueses, como a gente retratou na expansão marítima, a qual está nos slides. A primeira é que encontrar riquezas encobertas, matérias-primas, metais preciosos. Para quê? Para ter um comércio lucrativo com a Europa. E assim promover novas colônias, e essas colônias justamente para extrair delas tudo que é de riqueza e comercializar pela Europa. Aí, a partir daí, Portugal vai começar a explorar o Brasil. De primeira instância, ele não vai encontrar nem metais preciosos, mas ele vai encontrar o que é chamado de pau-brasil, uma madeira muito vantajosa para tinturaria, tingir roupas, construir navios, fabricar móveis. Isso vai ser uma riqueza muito vantajosa para os portugueses, enviando isso para Portugal para comercializar entre a Europa. Posteriormente, nós vamos ter a exploração da cana-de-açúcar, a qual o açúcar na Europa ele era muito requisitado e também não havia havia essa escassez do açúcar pela Europa. Então a colônia aqui chamada Brasil, ela vai ser essa salvação, ela vai ser justamente esse novo leque, esta nova alternativa de exploração e exportar para a Europa esse produto. Aí, com isso, nós vamos ter o quê? O monopólio do rei. Quem é que controla toda essa exploração? Tanto do pau-brasil como cana-de-açúcar, é o rei de Portugal. Então, nós vamos ter uma figura aqui de monopólio, controle, o centro. E isso aqui está ligado a um regime político absolutista que nós já retratamos na aula anterior. E é interessante com isso, vamos começar a iniciar os mercados, que é o mercantilismo.
Mercantilismo são essas atividades econômicas a qual o rei ele tem todo esse centro, todo este controle sobre todas as mercadorias, tá? Vamos encontrar aqui o desmatamento da natureza devido à exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar. E por volta de 1530, nós vamos ter a exploração da cana-de-açúcar, tá bom? Que a gente já retratou. E diante da exploração da cana-de-açúcar, nós vamos estabelecer, a qual os portugueses vão estabelecer um engenho, vão estabelecer uma produção açucareira destas fazendas. Vale ressaltar aqui que quando Portugal explora o Brasil, ele não tem interesse de permanecer o território. Ele não tem interesse de residir somente para explorar ou criar alguns armazenamentos da madeira do pau-brasil e ali entrar no comércio da comercialização. Então, nessa parte, quando eles observam que a cana-de-açúcar que é escassa no período da Europa, aqui em 1500, ela é totalmente escassa, e se observa, se encontra no solo brasileiro essa fertilidade para o cultivo deste produto, então eles vão começar a estabelecer o que? O engenho, vão estabelecer a fazenda, a casa grande, as senzalas, aí vai ser requisitado uma mão de obra escrava para o cultivo, para o manejo, para a produção da cana-de-açúcar, na produção do açúcar. Então, pessoal, o pacto colonial é uma aliança, é um acordo, é um pacto, né? Uma aliança entre a colônia e a metrópolis. Aí posso colocar aqui a colônia aqui, Brasil, com a metrópole portuguesa, Portugal, Lisboa. Então, de que maneira toda a produção, como nós temos aqui a produção do açúcar, que entra bem aqui as matérias-primas, gêneros tropicais, eles vão produzir este produto e enviar para metrópole. O pacto colonial entre eles vai ser basicamente isto, né? Fortalecendo o absolutismo da metrópole de Portugal, que é de Lisboa, e também comercialização para a Europa. Aí, o pacto colonial, o objetivo central dele é o quê? Produzir mercadorias, comercializar na Europa, e ele também a colônia Brasil, ela vai consumir, que entra aqui a questão das importações, ele tem que consumir alguma coisa da Europa, nessa transação comerciária. Diante da sociedade colonial, vai ter essas classes sociais. Diante desta sociedade, diante do pacto colonial, nós vamos ter a estrutura agrária, que são os cultivos, da parte da agricultura. Nós vamos ter os senhores e escravos, isso aí em volta do engenho, na elaboração do produto aqui, açúcar. Nós vamos ter também alguns empregados brancos, mas esse daqui ele é chamado livre, ele é diferente do escravo. O escravo, como a palavra já vem dizer, ele é totalmente na visão exploratória e não tem direito a receber nada. Diante da sociedade colonial, nós vamos ter uma diversificação de etnias, uma diversidade cultural. E nós vamos ter aqui as três mais importantes. O mulato é o filho do branco com o negro, o mameluco é o filho do branco com o índio, e o cafuzo, ele vai ser o filho do negro com o indígena, né? Diante dessa sociedade colonial, que primeira vez, a primeira instância se dá na exploração escravocrata do negro e do índio, né? Sendo que o índio, ele não tem esse porte, ele não tem essa estrutura para o trabalho braçal, né? E posteriormente vai ser os escravos africanos e de toda a parte da Europa oriental e ocidental. Continuando falando sobre a sociedade colonial, nós vamos ter outros tipos de sociedade. Nós vamos ter uma sociedade açucareira, que está em volta da produção e exportação deste produto. Vamos ter uma sociedade mineradora, aquela qual alguns donos de fazenda ou de terras, eles vão entrar na questão em busca da exploração de minérios, né? Nós vamos ter uma sociedade missionária,
Aqui vamos entrar a questão da igreja. A igreja vai ter os padres chamados padres jesuítas, que busca novos convertidos, estabelecer a religião oficial do catolicismo, a vinculação da religião em todo o Brasil colônia. Então vai ser uma sociedade missionária voltada à questão da religião. Temos também a sociedade pecuária, entra aqui a criação de animais. E mais uma vez a sociedade agrícola. Aqui na sociedade agrícola são aquelas pequenas lavouras, a qual aqui está em volta do algodão, do tabaco, do arroz. Ela vai ser diferencial dos grandes produtores, que posteriormente vai ser o café, e aqui quando nós estamos falando do açúcar. Diante desta visão nós vamos ter alguns conflitos. E diante desta visão, nós vamos ter os conflitos que ele vai ser chamado de entradas e bandeiras. O que quer dizer esses dois? Eu vou te explicar. As entradas foram as expedições financiadas pelos portugueses, primeiro para conhecimento territorial, para expandir o seu domínio, e também a busca de metais preciosos, diante da visão que o mais poder o rei teria se ele tivesse metais preciosos, essas riquezas. Tá? Bandeira, que são os bandeirantes, foram expedições financiadas particulares, próprios portugueses que moravam no Brasil. Eles vão em busca, objetivo de capturar indígenas, para trabalhar forçado em suas lavouras, em suas propriedades, e também busca, lógico, também de metais preciosos. Vamos exercitar o teu conhecimento dessa videoaula. Eu elaborei 4 questões para medir teu conhecimento. Primeira, Pedro Álvares Cabral saiu da África com 13 navios para estabelecer o comércio com as Índias? Será que está verdadeira ou é falsa essa afirmação? Segunda, o pacto colonial são atividades para produzir mercadorias para a Europa e consumir produtos europeus? Terceira, na sociedade colonial o negro ele era livre na balança comercial, ou seja, ele não era exploratório, ele não era um escravo, ele era um homem livre, trabalhador assalariado. E última, o pau-brasil era a principal riqueza para o monopólio do rei por 30 anos no Brasil? Então vamos ver se você acertou as questões aqui preparadas hoje. Então a primeira sentença ela está errada. Pedro Álvares Cabral, ele não saiu da África, ele saiu de Portugal. É somente aí que está errado. A segunda questão, o pacto colonial é uma atividade de produzir, sim, mercadorias para abastecer a metrópole. Esse pacto colonial entre a colônia e a metrópole, produzir e consumir também produtos europeus. A terceira, na sociedade colonial, o negro era livre? Não, já vimos aqui não somente nessa aula, mas em outras aulas também, que o negro ele não era livre, ele era exploratório, uma mão exploratória. E a última, o pau-brasil era a principal riqueza para o monopólio do rei. A sentença está correta. Se você acertou, você está de parabéns, você está indo muito bem, resolvendo os teus exercícios, e assistindo às tuas aulas. Então, nós já estamos encerrando a nossa aula. Leia o seu livro para você poder resolver o exercício da página 5 do módulo 6. Irá, pelo menos, para você resolver 2 questões. Questão 1 e questão 2 é o que a gente retratou nesta aula de hoje, tá bom? Sempre anote as suas dúvidas no teu caderno. Quando for na aula presencial, nós vamos tirar todas as dúvidas pertinentes que você possa ter, tá? Estude para a sua avaliação. Então, até a próxima aula, gente!